Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8 da NET Campinas, chegando Clubes em Destaque, um programa da APESEC, você que nos vê todas as terças-feiras às 9 da noite, aqui no canal 8, também depois você que nos vê na nossa página do Facebook, programa Clubes em Destaque, também no nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e hoje um programa especial, né? Afinal de contas, nós, ontem, dia 7 de fevereiro, comemoramos 50 anos da APESEC aqui em Campinas. Uma data realmente em que a gente tem o que comemorar com a APESEC. Lá na ideia do senhor Romeu Nussi, do Clube Regatas, há 50 anos atrás, mais precisamente em 7 de fevereiro de 1972, era criada então com mais 13 presidentes de clubes, a APESEC. E é sobre a abertura deste cinquentenário que a gente vai conversar hoje aqui com o presidente, o atual presidente, o Dr. Eduardo de Moraes, falando um pouquinho das realizações e do que vem pela frente aí da APESEC. Portanto, continue com a gente aqui, nós voltamos já já. Prony Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronyalimentos.com.br. Prony Alimentos. Produtos feitos com carinho. De volta com o nosso Clubes em Destaque aqui no canal 8 da NET Campinas, e como eu disse, né, uma data realmente a ser comemorada e a ser marcada, o cinquentenário da APESEC, 50 anos de APESEC. E eu estou com muito prazer recebendo aqui o presidente Dr. Eduardo de Moraes, o atual presidente da APESEC. Eduardo, realmente uma data festiva, uma data alegre e a gente rendendo homenagens aqui, Eduardo, àqueles presidentes, os 14 presidentes, que daqui a pouquinho a gente vai enumerar aqui no nosso programa, de 50 anos atrás, Eduardo. Muito obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado, que eu agradeço essa oportunidade. É um momento histórico para a APESEC, 50 anos de sua existência, e nós, aqui hoje, que estamos convivendo com a APESEC nessa atualidade, nós temos que agradecer ao grupo dos 14 presidentes, que entenderam a intenção que o Romeu tinha com relação aos clubes de Campinas. Na época, o Romeu foi desestimulado a fazer essa associação, tendo em vista que não ia sentar na mesma mesa Guarani e Ponte Preta Guarani. E a velha atual rivalidade, né, Eduardo? Para surpresa de todos, Guarani, Ponte Preta e Guarani sentaram à mesa, estão até hoje com a APESEC. Então, aí mostrou a força que surgiu essa associação. E diga-se de passagem, foi a primeira associação de clubes no Brasil, né, que nós foi feita. Depois veio o Sindicato dos Clubes, Confederação Brasileira de Clubes, Comitê Brasileiro de Clube, e aí você conhece São Paulo, uma associação de clube, Paraná, com associação de clube, na Baixada, hoje tem vários lugares que tem, Piracicaba, vizinha cidade, as associações de clube. Isso é um exemplo que veio da cidade de Campinas, idealizado por Romeu Nussi, então, na época, presidente do Clube Regatas de Natação. Muito bom, e vale a gente, como eu disse aqui, enumerar, né? E relembrar, obviamente, a maioria dos ex-presidentes aqui, esses principalmente que participaram da fundação da APESEC, né? Já nos deixaram, já estão em outro plano,
Mas vale a gente lembrar aqui, Eduardo, Romeu Nussi, como você disse, né, o grande idealizador, presidente do Clube Regatas, o Tomazini, na época, presidente do Clube Concórdia, o nosso querido Grama, que foi prefeito de Campinas, presidente do tênis na ocasião, Leonel Martins de Oliveira, presidente do Guarani, Coronel Rodolfo Petená, presidente do Círculo Militar, o Dr. Laércio Martinez, aí do halterofilismo, que muita gente conhece, era presidente do então Andorinhas na época, né? O Gilberto Jacobucci, do antigo Associação Atlética Ponte Preta Country Club. Eu até fui sócio desse clube, viu, o Eduardo? Agora, hoje, só Country Club em Valinhos, né? Demonstrando também que, na verdade, não era só Campinas, né, Eduardo? Também abrangia a região, né? Quem mais aqui? O Alcindo Ferreira da Silva, do Clube Bonfim, o Argeu Pires Neto, do Clube Cultura, o Hélio Valverde, da Fonte, São Paulo, da Hípica, o Roger Ferreira, grande doutor Roger Ferreira, o Sérgio Rossi, do Irapuã, também foi um dos fundadores, da Ponte Preta, o Sérgio Abdala, e da AABB, a Associação Atlética Banco do Brasil, Arnaldo de Paula. Então, esses foram realmente os homens, né? E a gente fica pensando aqui, né, Eduardo, todos esses clubes aqui estão em atividade hoje, né? Então, esse trabalho que foi feito lá atrás de se criar a APESEC, eu acredito que fortaleceu demais para que a gente, 50 anos depois, esteja com todos esses clubes. É lógico, a gente vai falar daqui a pouquinho da pandemia, né? Mas que estejam em atividade. Vamos dividir em duas partes. A primeira parte no quadro dos presidentes, que está hoje aqui convivendo com a gente ainda, felizmente. Temos o Alfredo Tomazini, que é do Concórdia, sócio, conselheiro do Concórdia, e o Leonel Martins de Oliveira, Guarani, foi presidente do Guarani. Então, estão aqui entre nós, aqui, vivo, muito bem, estão aí. E o Eduardo Moraes, né? Mas eu sou atual, né? Então, da época, nós homenageamos aqueles também que nos deixaram, que batalharam para o engrandecimento da APESEC, como eu já disse. E, ao mesmo tempo, né, Eduardo, a gente deixa aqui um voto de louvor, né, de parabéns às famílias também, né, porque a gente sabe o quanto é desgastante, o quanto esses ex-presidentes aqui, fundadores, deixavam seus afazeres em família para poder cuidar, né, Eduardo? Os familiares também desses ex-presidentes, também nós temos a nossa homenagem e agradecer a todas as famílias que também contribuíram naquela época para a gente poder criar essa associação. Dentro dessa história, a gente conta, o Leonildo Guise, ele era presidente do Irapuã. No dia da fundação, na semana anterior, ele deixou de ser o presidente e o Sérgio Rossi assumiu a presidência do Irapuã. Então, eles até queriam fazer uma homenagem para o Leonildo, na época, que é reconhecido como presidente fundador. Então, isso aí, eu acho que mesmo que o Sr. Leonildo deve ser considerado como presidente fundador. O senhor está aí, graças a Deus, vivo, está bem, com a família. Aliás, o Sr. Leonildo, que tem uma atuação também muito forte à frente da ASEC também, dos cronistas esportivos de Campinas, né, Eduardo? Certo, o Leonildo também. E dentro desses clubes que nós estamos falando, dos 14, então atividades de cada um da sua maneira, engrandeceram, ou enriqueceram os seus patrimônios, muito cresceram cada vez mais, e modernizaram. E agora, com a pandemia, outro rumo, outra vertente que nós estamos atingindo para a gente poder fazer o melhor para os clubes, mas esses clubes estão aí, e com saúde para poder prosseguir. Fortalecido, né? E espero que mais 50 anos, e que quem vem lá vai ver o agradecimento dos clubes de Campinas. E é lógico que há 50 anos atrás, né, nós não estaríamos aqui de máscara, mas também há 50 anos atrás nós não estaríamos aqui falando e gravando, né, esse programa para vocês aí que estão nos vendo. E as coisas são assim, né? Elas vão progredindo, elas vão mudando. E, Eduardo, só eu queria saber de você, né? Você que é profundo conhecedor da história da APESEC,
Com relação ao nome, só para a gente deixar esclarecido, né? Hoje, antigamente era a Associação dos Presidentes, né, Eduardo? A denominação da PESEC é Associação de Presidentes de Clubes Sociais Esportivos de Campinas. Aí, de uma alteração dentro do Estatuto, Associação dos Clubes de Campinas e Região, que pode ser utilizado, e a abreviatura APESEC. Ficou até mais fácil, né? Mais fácil, certo. E eu pergunto para você, naquela época, Eduardo, em 1972, passamos aí pertinho do ano de 70, né, que o Brasil foi tricampeão mundial. Em 72 já havia, como a gente tem hoje, um apoio de órgãos públicos, tipo prefeitura. Como é que funcionava esse esquema de parceria? Já existia com órgãos públicos, Eduardo? Você pode ver. Ou eram mais os clubes mesmo? Não, eram os clubes, e os clubes davam à cidade os atletas para participação de jogos abertos, que eles falavam. Jogos do interior. Jogos do interior, jogos abertos do interior. E os clubes tinham, aqui em Campinas, você pode se lembrar, né? A gente se lembra, o Clube Forte, que as equipes de basquete que teve aqui em Campinas, equipe forte, né? Então teve o próprio, a gente fala 70, vindo para a fase 70, os clubes também de Campinas adaptaram o futebol, eles foram crescendo, inclusive culminou com 78 o Guarani sendo campeão brasileiro. Então, os clubes de Campinas, eles foram. Então, você vê o desenvolvimento de cada clube, a ampliação dos estados de futebol aqui em Campinas, o aumento das quadras, dos esportes, ginásios construídos aqui em Campinas por os clubes, né? Ver o Concorda, que deixou que tem um ginásio aí, magnífico ginásio. Eduardo, só te interrompendo, e naquela época, evidentemente que as possibilidades de lazer, elas eram muito menores, né? Como eu disse aqui, eu, por exemplo, com a minha família, né, pai, mãe, irmã, fui sócio do Country Club de Valinhos. Então, os clubes realmente eles tinham uma frequência muito grande. Eu me lembro também de Guarani, por exemplo, que chegou a ter acho que 20, 25 mil sócios, né? E aquele tempo realmente os clubes eram muito, muito frequentados, não, Eduardo? Naquele tempo você foi sócio do clube também, a gente dirigia ao clube. Então, sábado e domingo, o seu pai levava ao clube. Então, você chegava ao clube cedo e voltava. Muitas vezes voltava na hora do almoço para o almoço da casa. Não dava para dormir, né? Não, dormiria ou também, senão ficava até o fim da tarde no clube. Verdade. Então, você direcionava que você tinha para fazer, ia ao clube, a parte esportiva ao clube. Hoje mudou muito, né? Hoje você vê, por exemplo, que você fala assim, não, nós tínhamos o pesqueiro antigamente, na minha idade. O pesqueiro você ia, mas não tinha piscina, certo? Você tinha o rio que passava pelo pesqueiro. Aqui não, que você tinha piscina para você desenvolver o seu trabalho. Então, eu acho que os clubes aproveitaram naquela época e foi crescendo, e hoje teve a dificuldade, está tendo a abertura de outros empreendimentos que não sejam dentro de clubes, mas de condomínios e até esses clubes hoje, clube empresas, né, que estão fazendo, que cobram a diária das pessoas. É verdade, mas o clube, a gente sempre frisa isso aqui, né? Ele continua sendo aquele espaço onde os amigos se encontram para bater a sua bola, hoje tênis, beach tênis, enfim, uma infinidade de esportes novos também, e para trocar ideia a respeito das coisas políticas que acontecem no país, como eu disse, do futebol, enfim, continua sendo realmente o espaço que o pessoal usa para se encontrar mesmo, né? Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco, no Clubes em Destaque aqui da APESEC, hoje conversando com o presidente Dr. Eduardo de Moraes e falando dos 50 anos da APESEC, comemorados no dia de ontem, né, na segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Aliás, vale frisar que o dia 7 de fevereiro foi conclamado pela Câmara aqui, Municipal de Campinas, como o Dia dos Clubes Sociais de Campinas, em virtude exatamente da fundação da APESEC. Então, os nossos parabéns a todos os clubes esportivos e sociais aqui de Campinas e da nossa região, e principalmente aos seus presidentes e às equipes que trabalham aí para manter esses clubes em evidência.
Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos com o presidente Eduardo Moraes para falar mais ainda da APESEC e desta abertura do cinquentenário da APESEC. A gente volta já. Prony Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronyalimentos.com.br. Prony Alimentos, produtos feitos com carinho. De volta com o Clubes em Destaque aqui no canal 8 da NET, e nós continuamos aqui com o presidente Eduardo Moraes. O Eduardo, tivemos também no dia de ontem, né, a realização de uma missa de ação de graças realizada na igreja Santa Rita de Cássia, né? Foi isso, né? Ontem foi realizada a missa de ação de graças na igreja Santa Rita de Cássia, iniciando o ano do cinquentenário da APESEC, e dando início. Outras atividades serão realizadas, inclusive com festiva, né? Onde vamos dividir duas partes das festividades, sendo a primeira no primeiro semestre e a segunda no segundo semestre, onde homenagear, vamos fazer no segundo semestre a entrega também do troféu da Olimpesec, né? Então vai ser feito. Isso daí, Claudinei, ontem nós tínhamos marcado, inclusive na cidade hípica, reservado uma data para fazer a festividade. Mas mediante a pandemia, mediante o crescimento que deu dessa onda aí, nós achamos por bem, né, suspender, adiar. E são altos e baixos, né, Eduardo? Parece que a algum momento vai abrir, daqui a pouco vem uma nova onda, aí fecha tudo de novo. E até como você falou, né, estava programado realmente uma grande festividade, até que nem com tantas pessoas, mas seria feito, e em virtude dessa nova onda teve que ser também cancelado, né, Eduardo? Fizemos um grupo reduzido, mas mesmo assim ficamos preocupados. Perfeito. Então nós vamos fazer, no primeiro semestre ainda temos programado, estamos programando para fazer essa festividade, e no segundo semestre mais atividades, né, esportivas, social, cultural. Tudo dependendo aí dessa pandemia. Né? Então, se um ano da festividade, vai ter mês que nós vamos acelerar com duas atividades, tem mês que nós vamos segurar para encarar da pandemia. Mas nós entendemos isso aí, o mais importante é que nós estamos com vida e 50 anos da APESEC. E eu queria falar do presente, Eduardo, mas antes, até me ocorreu aqui, né, eu estou me lembrando, quando a gente falou o nome do Grama aqui como prefeito, né, presidente do tênis, me veio à cabeça o Demefer, Eduardo. O Demefer, que eu acho que foi um grande marco, né, antes do Grama ser prefeito, ele foi presidente desse departamento, que era então o departamento, a Secretaria Atual de Esportes, não é isso? Era tipo uma diretoria, né? José Roberto Magalhães Teixeira, o Grama, né? Assumiu e desenvolveu o esporte aqui da cidade de Campinas. Aí foi uma arrancada para que ele também politicamente crescesse na cidade de Campinas e se tornasse, na época, o prefeito da cidade, né? E, aliás, a gente frisa aqui, né, Eduardo, o esporte realmente sempre na vida da cidade de Campinas, né? Porque aí a gente já pode pular, no caso aqui, para o Dário, o nosso atual prefeito Dário Saad, que foi também secretário de esportes, e nesta gestão do Dário à frente da secretaria, nós tivemos, assim, um estreitamento de relações com a APESEC, né, Eduardo? Com o Dário chegando na Secretaria de Esporte, nós tivemos também um estreitamento, trabalhando uma parceria, e o Dário buscou mais, junto aos clubes,
trocar, né, umas trocas de empreendimentos para que pudesse a cidade aproveitar. Então, dentro da própria lei, né, do 14.919, que é do IPTU, houve, em relação às contrapartidas, o próprio decreto, o Dário, que formatou o decreto, pediu ao prefeito que sancionasse, para que os clubes cada vez mais participassem junto. Então, existe uma afinidade entre o Dário, SAAD, e os clubes sociais esportivos aqui da cidade de Campinas, principalmente aqueles que fazem parte da contrapartida do IPTU, clube que se encontra cadastrado junto à Secretaria Municipal de Esporte. E o Dário saindo, né, da secretaria, passou para a prefeitura, como prefeito atual de Campinas, e automaticamente um funcionário de carreira que estava lá com um amplo conhecimento da secretaria, que é o atual secretário Fernando Vanin, deu basicamente continuidade a esse trabalho, não, Eduardo? O Fernando é um triatleta, ele é atleta de triatlo. Ele já conhecia o trabalho, nós tínhamos uma relação muito boa com o Fernando. O Fernando conhece toda a parte de clube, desde o dia que ele entrou na prefeitura, que ele já entrou dentro praticamente antigamente Secretaria de Cultura e Esporte, mas ele trabalhou junto e viveu a vida dos clubes. Então, ele é um conhecedor. Hoje ele é o elo de ligação entre os clubes e o próprio prefeito. A gente trabalha junto nesse sentido. Então, é um excelente secretário, está saindo-se muito bem. E, lógico, tem um problema que desenvolvia hoje, estamos devagar um pouco ainda com relação à pandemia, mas já estão chegando na cidade de Campinas já os grandes projetos para o desenvolvimento do esporte aqui na cidade. Agora, Eduardo, aproveitando, eu queria falar também, nós estamos aqui, né, na sede da APESEC hoje gravando esse programa. Temos esse belo mural aqui da Estação da Luz, não é isso, Eduardo? Sim. Lá em São Paulo. O Eduardo disse que até dessas pessoas aí é ele esperando o trem lá, né, Eduardo? Na Estação da Luz. Não dá para saber direitinho qual é, não, mas o Eduardo jura que é ele que está representado nesse quadro, né? E justamente para falar dessa sede aqui da APESEC, ô Eduardo, as ações, né, se consolidaram e um dos momentos mais marcantes foi exatamente o dia 19 de junho de 98, com a inauguração desta sede própria. Queria que você falasse um pouquinho. Na época, eu era sou presidente da União de Viajantes, e o Arialdo, reunido conosco, com o grupo de presidente, ele falou que precisava de um terreno para construir uma sede da APESEC, para a APESEC não ser simplesmente um livro debaixo do braço. Aí, os presidentes reuniram, e ele falou só quer o dinheiro do terreno, localizar o terreno, e cada clube pôs sua parte aqui para ser o terreno da APESEC. E o Arialdo construiu a sede da APESEC, essa sede que nós estamos aqui, que está vendo, né? E então foi esse tempo que foi alcançado em 1998. Agora, mais recente, 2013, 14, nós começamos a fazer ampliação, ampliamos aqui a sala auditório, nossa, sala multiuso. Então nós fazemos a manutenção da sede e deixar isso aqui sempre de acordo com quem idealizou a construção, ficar sempre vendo que isso aqui está sendo bem cuidado. Com relação ao quadro da Sé, Estação da Sé, é uma doação do Comitê... É da Luz ou da Sé? Estação da Luz, desculpa, da Sé, Estação da Luz, é uma doação do Comitê Brasileiro de Clube para uma APESEC. Então, a APESEC está aqui, está bem fortalecida, e eu agradeço também os presidentes dos clubes que são filiados à APESEC, que está sempre dando apoio. Legal, a gente está chegando ao finalzinho do programa, mas só para frisar um pouquinho mais a respeito da Olimpesec, né, o Eduardo Moraes. Em tempos normais, a maior Olimpíada Interclubes do Brasil, né? A maior Olimpíada Interclubes do Brasil. Hoje, por exemplo, o sindicato está começando a fazer, mas Prepac é um jogo entre clubes, né, então é diferenciado. E interclubes não tem, certo? Então, vai ser esse ano a 30ª Olimpíada Interclube, mas nós fazemos no intervalo uma Olimpesec em tipo festival, por causa das crianças também, né? O lúdico. Então, é isso aí que está ocorrendo e é o agradecimento, e eu espero que esse ano os clubes venham firme, venham pesado. Vou dar uma notícia que o presidente da Ponte me deu,
que o Marcos Berlim, que ele vem com tudo para levar o Olimpesec. Porque ele falou que no ano dele ele ganhou, então lá no passado, e agora, como diretor, voltando à presidência, ele quer ganhar. Então ele mostrou até o troféu lá para mim e tudo, que eu fui fazer uma visita para ele, deixar boas-vindas. E o Moisés, pelo lado do Guarani, também disse que tem interesse. O Moisés, o Anailson já falou comigo também. Então o Guarani está forte. O grande aí. campeão, que é o Regatas, não quer abrir mão também. E quem vem por fora, os servidores, está correndo por fora. Que ontem eu tive, inclusive, lá nos servidores, verificando um jogo de futebol, 70 a mais, tinha Demir da Guia, Manguinha, Modesto, pareceu mais, mas deu 70 a mais, então, muito bem. Tá ótimo, então. Nós chegamos, então, ao final aqui do nosso Clubes em Destaque de hoje, comemorando os 50 anos da PESEC. E para a gente fechar, Eduardo Moraes, a sua mensagem e acredito até agradecimento aos clubes sociais e a expectativa que nós temos daqui para frente, que venham aí mais 50 anos, Eduardo. Eu queria agradecer a todos os dirigentes de clubes de Campinas aqui que nos apoiaram esses 50 anos, não só os próprios aqueles também que colaboram com os clubes, né, os abnegados dentro dos clubes, os diretores, os dirigentes lá, até os colaboradores dos clubes, porque sem eles nós não teríamos aqui hoje reunido, celebrando nossos 50 anos. E também, para um outro entendimento, lá em cima, agradecer a Deus a força que nos dando, e aqueles nossos companheiros que passaram aqui com a gente, também que hoje esteja lá na casa de Deus, vendo a PESEC, vendo aqui os clubes sociais esportivos, aqueles que eles tinham o carinho, o amor, vendo aqui que está a continuidade dos trabalhos. Então, esse é um parabéns a todos, parabéns à PESEC, parabéns àqueles que nos acreditam e vamos para frente. É isso, e nós vamos agradecendo a você que esteve com a gente aqui nesse programa especial, comemorando os 50 anos da APESEC, a Associação dos Clubes de Campinas e Região. Recebemos aqui o atual presidente, Dr. Eduardo Roberto Antonelli de Moraes, aos demais membros atuais da diretoria. A gente deixa aqui também um grande abraço, nosso muito obrigado e, principalmente, obrigado a você que frequenta os clubes sociais e esportivos da cidade de Campinas, da região. Continue frequentando, levando para frente sempre essa bandeira dos clubes. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e na terça-feira que vem a gente volta a se encontrar aqui no canal 8 da NET, às 9 da noite. Grande abraço e até lá!